Venho falar-vos neste documentário sobre a nossa serra, a nossa ribeira, no fundo os nossos sítios que temos por aqui, magníficos, e que efetivamente se podem transformar no futuro como um polo de atratividade ao turismo ambiental e a quem gosta efetivamente de visitar sítios tão virgens que cada vez menos há no mundo. Nós estamos muito perto dos limites do Parque Natural da Serra da Estrela. Estamos junto à linha d'água da Ribeira de São Domingos. Em todas as linhas d'água a presença humana sempre se sentiu, sempre foi muito notória, porque a água é vital à vida, portanto as pessoas necessitam da água para sobreviver. Aquela ribeira era formidável, dava muito alento ali àquelas terras todas. A minha mãe, por exemplo, pertencia-lhe à água de noite, onde eu ia mais a minha mãe buscar a água, mas havia um vizinho, por ter pena, sermos duas mulheres e irmos a buscar a água para regar, e dizia muitas vezes à minha mãe: Senhora Maria José, venha deitar aqui o meu tanque e eu vou buscar nas horas de noite, vou buscar o que lhe pertence a si. Também me lembro perfeitamente que nessa zona se fazia, portanto, um presão, onde se estacionava a água, para que no verão todos os regadores regassem, portanto, as suas quintas. E então havia, portanto, um caderno onde eles punham aquilo por escrito, o dia e a hora, calhava a cada regador. Tinha 48 horas de água aí. Em 3 dias. Uma semana era da estrada para cima, mais ou menos assim. E outra semana era da estrada para baixo. Minha avó, inclusive, tratava uma terra onde é que havia moinhos e era a própria água da ribeira, com o vento, que fazia girar aquilo. Mas para vir a água, todos os anos tinha que se fazer aquele presão com terrões. Todos eles se carregavam. E aquele que lá não aparecesse tinha que pagar a outro para lá ir. Pagava, é só para ir a fazer a vez dele. Hoje, ninguém vai aproveitar nada, não arranjam os regos, não arranjam o presão, não arranjou nada, para baixo não vem água nenhuma, pronto. Era muito importante do ponto de vista agrícola e até depois mais tarde motriz, por isso é que aqui na zona da Covilhã se instalaram um conjunto de fábricas, porque a energia que era necessária para fazer mover as fábricas na caldeira era a energia hídrica. Resido há 40 anos neste local, uma antiga fábrica de lanifícios, que era o Fazenda e Companhia Limitada. Sei que estiveram a funcionar até 1962, a quando o incêndio e o proprietário decidiu não reconstruir. Penso que seriam perto entre os 12 e os 15 funcionários a trabalhar aqui por turnos. Antigamente, como toda a gente vivia muito mal nas aldeias, foi a nossa primeira imigração, foi vir-se para a Covilhã trabalhar nas fábricas, muito novinhos, começava-se com 11 anos e foi para aqui que a gente, todas as pequenas aldeias aqui ao redor da Covilhã, vieram trabalhar. A presença das fábricas nesta zona obrigou também a uma presença humana muito maior do que aquela que existia quando existiam só os campos agrícolas e a pastorícia. Portanto, ou seja, nesta encosta, a partir dos anos 40, acentuou-se um número razoável de pessoas que eram necessárias para trabalhar nas fábricas. Os meus pais praticamente foram criados na lavoura, numa quinta, mas tinham as 8 horas de trabalho na fábrica. Quando era de regresso à tarde, principalmente nas tardes de verão, é que eles cultivavam aquele pequenino quintal que o meu pai tinha. Portanto, a exploração dos campos era compatível com o tempo que cada pessoa dedicava na fábrica, que faziam isto em part-time, ou seja, a presença do ser humano a trabalhar os campos foi-se alterando, foi-se modificando estes hábitos com o trabalho nas fábricas. Portanto, aquilo que era full-time passou a ser part-time. Mas é sobre esta ribeira, esta serra que vos quero falar, que é, como vem, estamos aqui, só se ouvem pássaros e água a correr. Quando olhamos para Lisboa, vemos muita cultura, mas muito barulho, muita poluição, muitas filas de trânsito, muito prazer imediato, onde as pessoas têm tanta coisa que quase não têm o fundamental que é o tempo para pensar. E acho que as pessoas têm que se voltar a aproximar destes espaços, porque ele está ao pé da cidade, mas ao mesmo tempo é uma espécie de refúgio. Se é refúgio para os animais, também é refúgio para nós. Porque quando uma ribeira tem este tipo de vegetação, a vida selvagem prospera e há lugares mesmo completamente tirados de contos de fadas, é mesmo isso. Andar pela ribeira acima, ribeira abaixo, a descobrir que recantos é que eu posso fotografar para dar vontade às pessoas de virem a este sítio
e o descobrirem como eu tenho feito. Aqui pode-se raciocinar sobre a vida, sobre os conceitos do antes e do depois. Tradicionalmente, quando não havia os hipermercados, as grandes superfícies, as praças da Covilhã eram abastecidas pelos produtos hortícolas que esta comunidade rural à volta da Covilhã fornecia. Quando é de cá sair, por exemplo, a agricultura era tudo cultivado, não havia um bocadinho que não fosse cultivado. Quando eu cheguei já pouco se cultivava e agora muito menos, está muito pior, porque todo mundo só quer comer e não trabalhar no duro, está visto. Muita gente pensa que é o alimento que nasce do continente ou coisa assim do género, cai do céu, mas vem tudo da terra. Atualmente só os velhos é que ainda, os novos são poucos aqueles que se dedicam a isso, pelo menos aqui na nossa zona. Estive fora durante uns anos, na região oeste, e eu tinha um trabalho lá como comercial de vendas, e enquanto desempenhava essa minha função, comecei a entrar em conflito comigo próprio. Comecei a sentir que eu não poderia continuar a desempenhar aquela função, pois estava a fomentar algo com o qual eu cada vez menos concordava. Houve um dia que acordei que decidi deixar de desempenhar essa função. Despedi-me e, entretanto, já tinha encontrado aqui este lugar, que tinha vindo aqui a Ribeira de São Domingos, tinha falado com os proprietários e eles puseram uma terra à disposição para eu poder cuidar, uma terra que já estava abandonada há mais de 25 anos, e eu, depois de me despedir, decidi vir para aqui e começar a cuidar desta terra e começar a fazer aquilo em que acredito. Juntámos-nos um grupo em que, portanto, fazemos parte desse grupo, só pessoas só da terra, não está nada ligado nem a juntas de freguesia, nem a câmaras, nem a nada. Portanto, somos totalmente independentes, sem ter nenhum objetivo, portanto, qualquer interesse próprio. Só queremos é mesmo defender, portanto, a zona daqui dentro do nosso conhecimento. Comecei a descobrir que aqui à volta havia muito mais gente a pensar como eu e a querer mudar um pouco o rumo das coisas. E depois de conectado com esses projetos e com essas pessoas, comecei a sentir mais força para continuar o caminho aqui em São Domingos. E agora, neste momento, já tenho muita gente que me apoia e pessoas que até se oferecem para vir e estar comigo, passar tempo comigo e ajudar-me a desenvolver os trabalhos aqui neste pedaço de terra. Por exemplo, uma coisa que me deixou bastante surpreendido quando eu saí na estrada daqui da aldeia, não havia praticamente casas, não havia bairro, não existia o bairro de São Domingos, aquelas casas cá ali no Contragal junto à estrada não havia nada, aquilo era tudo pinhal. E quando eu agora regressei já estava tudo cheio de casas. Nesta zona aqui, onde hoje já existe um grande bairro, havia, portanto, era só castanhas e pinhais. Havia aquelas veredazinhas, ou seja, aqueles caminhos estreitos, para onde a gente passava para ir, portanto, as crianças à escola. Nos meus tempos de escola, às vezes eu e os meus colegas combinávamos ir para a Ribeira e existe o Poço da Caldeira, que fica na parte de baixo da vila, e passei algumas vezes por aquele caminho que por vezes até se falava que era um caminho que já não era usado e que as pessoas não deviam passar por lá. Era muito bom cada pessoa tomasse um bocadinho de terra e que aquela ribeira continuasse a regar aquelas terras, que era formidável. Eu adorava ver ainda isso. O aproveitamento, com uma outra visão hoje destas linhas de água, pode fazer com que se verifique um retorno aos campos. Não tem sido muito fácil, mas é o que me move, é o que me dá energia para cuidar da terra, ao mesmo tempo cuidar das pessoas também e trazer uma maior justiça para a sociedade e para as comunidades. Acho que nos podemos organizar de uma forma muito mais sustentável. Utilizavam a ribeira como piscina, não havia piscina, eram os poços onde é que os jovens iam a tomar banho e passaram algum tempo de lazer. Porque os garotos tinham direito a ir à ribeira acima,
mas as garotas não, ficavam cá embaixo e nem sequer nadávamos nem nada. Porque se houvesse uma garota que fosse a nadar, os garotos escondiam-nos logo a roupa e não tínhamos fato de banho, não tínhamos nada, por isso a ribeira era mais dos garotos, não era das mulheres. Naquela altura as mulheres ainda não tinham os direitos que hoje têm. E eu lembro-me perfeitamente quando era pequenina, ia para a ribeira no verão com os meus colegas, via muita gente vir com alguidares de roupa e lavar os tapetes. Para irmos a lavar a roupa, fazia-se um grande poço, cada pessoa que ia lavar a roupa lá punha uma pedra que se chamava um lavadouro e aí se lavava a roupinha. Era muito engraçado, que acabavam por fazer os piqueniques, passavam o dia inteiro na ribeira. Levava-se, portanto, umas batatas, ou carne, ou sardinha, fosse o que fosse, e fazíamos lá esse piquenique. Portanto, íamos de manhã cedo e regressávamos só praticamente já mesmo ao entardecer. Eu ainda outro dia, por curiosidade, fui a espreitar onde lavava para ver se, sei, com os meus olhos, sei onde é que estava joelhada a lavar, mas não há lá já pedras, não há lá já nada do que era antigamente. Por isso, se alguém conseguisse fazer alguma coisa para a Ribeira São Domingos, eu acho que era muito útil para esta freguesia, tanto da aldeia como de Cantargal. Realmente era muito bom ver novamente as pessoas voltarem e ser tudo limpo, não é? Porque somos muitas vezes impedidos de não poder mexer naquilo que não é nosso e acaba por ficar muito aquém de, não é? E as pessoas deixam de ter acesso. Antigamente toda a gente cortava as silvas, toda a gente cortava mato, toda a gente cortava lenha. Era limpa para as pessoas. Agora está ao abandono porque ninguém precisa de nada. As próprias pessoas, sem serem pagas, ao contrário, até andavam, chamava-se roubar lenha. E íamos lá buscá-la, que não era nossa, que não nos pertencia, tinha dono, mas ao menos ficava tudo limpo. Havia menos incêndios. Desde que me lembro, melhoramentos na Ribeira não fizeram nenhum. Limparam no ano passado, já está na mesma, não vejo aí nada, o resto é ardido. Não era preciso gastarmos muito dinheiro lá. Penso eu que a limpeza que é fácil de fazer, os caminhos a pé, basta retirar o mato, tudo o que impeça da gente poder caminhar. Lembro-me que era nos fins de agosto, princípios de setembro, que se fazia aqui uma grande festa. À noite vinham buscar a imagem para levarem para a aldeia, para a Vila do Carvalho. Havia uma procissão que realmente acompanhava portanto, o São Domingos, e fazia-se por volta das 11 horas, perto da meia-noite, era quando fazia um fogo de artifício. E esse fogo era lançado, portanto, para lá, para a Ribeira. Procuro fazer agricultura sem uso de pesticidas, procurando fazer a rotação certa das culturas, tentando não desperdiçar água. Implementei aqui o sistema de rega gota a gota, que é uma forma mais eficiente de usar a água. Havia pastores, sempre por ali pastores, havia cabras, era mais cabras que eu conhecia por ali. Comiam aquele pasto todo e que já estava mais limpo. Anda! Aba, aba, hanyan, anda! Aba, aba, hanyan, anda! Hey! Aba, aba, hanyan, anda! Aba, aba! Os meus pais, os meus avós, toda a vida foram pastores. Eu também segui as pisadas deles, que eu gosto muito da pastorícia. Trabalhei 46 anos na indústria têxtil, mas também estive sempre ligado à pastorícia, sempre tive ovelhas e cabras. No verão ainda faço a transmância daqui para a Serra de Estrela. Ando ali nas cabeceiras da Ribeira São Domingos e da Ribeira da Lapa da Aldeia de Carvalho. Os senhores de Manteigas também me deixam andar na nave Santo António e passo por ali os 3 meses do verão. Ao dia seguinte, e por volta de 1h, vinha a imagem outra vez de regresso aqui à capela, onde faziam, portanto, uma grande precisão. E depois, portanto, ainda faziam mais um pau bastante alto, ou seja, um pinho que era descascado e era encebado, e no cimo do pinho punham, portanto, ou uma nota ou um presunto, fosse o que fosse. E havia, portanto, concorrentes para subir esse pinho. Os primeiros, por vezes, como aquilo escorregava muito, nunca chegavam ao fim. Havia o último, que já, portanto, praticamente o pau não tinha sebo,
Era isso que realmente lá se via e tirava, portanto, o que lá havia. Havia ainda mais uma carmesse, todas as pessoas ofereciam para ali uns bibelôs e os quintas nessa altura toda a gente tinha batatas, cebolas, feijão, galos, galinhas, portanto, coelhos. Isto tudo ia num tabuleiro e era, portanto, oferecido. Isso ia a leilão. E aquele que realmente mais desse era aquele que realmente ficava com todas essas coisas. O que é que estava que acontecesse? É que levasse ao menos a água que levava antigamente. E agora não leva água nenhuma. Onde passasse desculpa completo. E este ano está na mesma coisa. Era muito bom tornar a voltar a ver e as crianças e os adolescentes de agora poderem usufruir da ribeira de outra forma, pronto, mas com outras condições. Se tivesse outra utilidade, não sei bem dizer como, mas não gostava que a ribeira fosse muito transformada, que se houvesse um parque de merendas ou assim, porque é aqui muito perto da gente, era muito perto e continuávamos a ir. Aquela ribeira vivia, agora vê-se que é uma ribeira morta. Eu gostava que fizessem alguma coisa, mas as pessoas mais inteligentes do que eu, os do ambiente, é que têm que decidir. Se conseguirmos fazer com que as pessoas da cidade possam percorrer através da criação de um conjunto de infraestruturas que pode ter esta ribeira, a comunidade urbana pode vir para aqui e a comunidade rural pode efetivamente ter aqui alguém com quem conversar e até fazer passar os seus produtos. Aquilo que nós chamamos o turismo em espaço rural, nomeadamente o TER nas várias vertentes, sejam eles as casas de campo, sejam eles o agroturismo, os parques de campismo rurais, as pequenas unidades de turismo rural e também o alojamento local. Percebi o quanto pode ser importante dar a conhecer a beleza destes sítios para que as pessoas voltem a aproximar-se desses espaços, seja para lazer, seja para voltar a fazer o seu sustento destes espaços. Um pequeno socalco desta ribeira pode dar para eu produzir morangos, para eu produzir framboesas, para eu produzir groselha, para eu produzir licores, para eu produzir compotas e que podem dar riqueza e mais-valia e valor para que os jovens saibam que não é preciso grandes quintas, não é preciso grandes herdades. Faço parte também de uma associação que foi criada recentemente, há cerca de um ano, que é a Associação de Produtores Biológicos da região da Beira Interior, que organiza mercados mensais na cidade da Covilhã, em vilas como Alpedrinha e Penamacor, e normalmente costumo ir a esses mercados também como produtor biológico, vender os meus produtos e vendo os meus produtos como apresentando o meu projeto aqui no Vale de São Domingos. Penso que estamos no caminho certo, este vai ser o polo que nós vamos desenvolver como forma exemplar e modular para multiplicarmos e replicarmos e fazer ver aos nossos jovens que vale a pena viver aqui, que é possível criar riqueza e valor para conseguirem aqui viver.